Vamos subir a máscara aí? Obrigado. Boa noite, Roger. Gostaria da tua análise do Grenal. Por que o Grêmio foi tão dominado pelo Inter hoje? Num primeiro tempo de bastante domínio, de fato, do Internacional. Com gol nos acréscimos, mas o gol já poderia ter saído no começo do jogo, no meio do primeiro tempo. A nossa incapacidade de conseguir controlar o jogo tecnicamente nos impediu de controlar a bola, de conseguir fechar o centro do campo, né, que nós sabíamos que o Internacional usa muitos jogadores pelo centro do campo, ampliando os lados, muitas vezes com as beiradas, e na hora de retomar a bola, que a gente pudesse contra-atacar, mas não fazendo nenhuma variável, nem outra, a gente ficou exposto ao domínio internacional no primeiro tempo. Já no segundo, né, com umas mudanças e fortalecendo um pouco mais o meio-campo, a gente equilibrou a partida, mas não foi suficiente para conseguir o gol de empate. Roger, depois do jogo contra o Novo Hamburgo, você citou a questão de recuperar emocionalmente alguns jogadores, de que esse grupo é jovem, precisa de reforço. Eu te pergunto o que um resultado como esse de hoje, com a atuação que acabou acontecendo, sinaliza para o restante dessa competição, porque não podem chegar novos jogadores e não se tem muito tempo de trabalho também. Não, os jogadores podem chegar sim, a gente está trabalhando para que isso aconteça. No campeonato estadual, não. Para o restante da temporada, sim. Né? O que a gente tem que buscar é justamente achar soluções, do meu ponto de vista tático, né? Usando o que eu tenho de melhor à minha disposição nesse momento, resgatando a autoestima desses caras que todos sabem, ao final do jogo, todos eles concordaram que nós não jogamos, principalmente no primeiro tempo, e ficamos devendo. Né? Então, a partir de agora, essa é a nossa realidade para esse momento. Então, a gente tem que fazer disso da melhor forma possível para que a gente tenha todos os jogadores motivados em campo para os próximos jogos, né, que são decisivos. Né? Tem um jogo ainda dessa fase de classificação que pode decidir o lugar que a gente vai ficar e a vantagem que a gente vai ter ou não. E saber o momento por que se perde e por que se ganha. Né? Isso é o mais importante de tudo. Roger, com relação ao primeiro tempo, que foi tão desequilibrado, o que mais te preocupou foi a questão técnica individual, a questão da dificuldade de organização tática dentro de campo, a questão anímica? O que mais te preocupou com relação ao primeiro tempo? O que me preocupou foi muito a postura tática que nós decidimos adotar e a gente não conseguiu realizar, mas muito também a questão técnica individual. Né? A gente sucumbiu, como eu disse, o controle da partida nós não tivemos, que entre outras coisas a gente teve muitos jogadores mal tecnicamente na partida, né, que não conseguimos controlar a bola, não conseguimos no primeiro tempo talvez organizar uma sequência de 3 ou 4 passes para conseguir empurrar o Internacional para trás. Em alguns momentos, sobretudo no primeiro, quando a gente decidiu pressionar um pouquinho mais alto, a gente gerou um constrangimento para o Internacional e retomou a bola, mas em seguida devolvia ela para o adversário. Né, então, uma coisa influencia na outra, não consegui taticamente conter, né, sobretudo a movimentação do jogador internacional, mas também o mau momento técnico que a gente viveu na maioria dos jogadores, né, nesse primeiro tempo. O Roger, não só o momento técnico, mas talvez um pouco de vontade, né? O Inter parecia com muito mais vontade do que o Grêmio no jogo. E a Série B, provavelmente o Grêmio vai enfrentar muitos adversários que tenham muita vontade. O Grêmio tem essa capacidade, você acha? Não, eu não gosto de falar em ausência de vontade ou mais vontade. Amanhã, quando a gente analisar os números do jogo, do ponto de vista fisicamente, eu tenho certeza que a gente vai perceber que nós fizemos um volume de jogo e intensidade muito grande. Só que quando se desloca de forma errada, né, dá a impressão de que houve uma vontade no jogo. Nunca há. Nunca há. Né, o que houve foi os encaixes do Internacional com melhor sincronismo, né, que não nos permitiram jogar, né, e fez nós correr atrás da bola, né, atrás dos jogadores do Internacional e para bloquear os espaços, e isso dá a entender em muitos momentos, né, que tu tá com uma velocidade menor, mas tu não tá. Né, foi a falta de estrutura no campo que fez parecer, por alguns momentos, que tivesse pouco interesse. Nunca há.
né, tu corre errado. Tudo bem, Roger, aqui. O torcedor do Grêmio, ele comenta muito que falta qualidade a esse elenco do Grêmio. Você concorda que o elenco precisa de mais qualidade para atender as competições da temporada, não só o Campeonato Gaúcho? Nós temos um elenco pequeno, né, e relativamente há um desequilíbrio, né, em questão de característica, né, número e qualidade de algumas posições, sim. Né, nós precisamos elevar o nível. Nós já estamos discutindo há muito tempo, o mercado é muito restrito, né, há muita competitividade nesse momento, mas nós sabemos o que nós precisamos. Porém, como o teu colega falou, para esse momento da competição não há a possibilidade de contratar. Né? Hoje, em substituição ao Elias, por exemplo, eu coloquei o Pombo como 9, que foi a primeira vez que ele concentrou com a gente. Né? E ele foi para um clássico de um tamanho que evidentemente emocionalmente vai pesar. Né? O Vini também. Né? Recém está começando no profissional. Né? Em alguns momentos me pergunto por que eu não uso mais os jovens, se os mais velhos não estão conseguindo corresponder em alguns momentos. O que eu tenho a dizer é que eu tenho uma responsabilidade muito grande com o Grêmio, mas eu também tenho com os atletas jovens, né? Porque eu quero que eles tenham uma carreira sustentável, né? Do ponto de vista externo, o torcedor não tem a obrigação de ter o compromisso com o atleta jovem. Eu tenho, né? De fazer com que ele, ao ser lançado, né, ele tenha sustentabilidade e consiga ajudar o Grêmio por mais tempo. Né? E isso faz parte de todo esse processo, dar um passo à frente, dar um passo atrás, né, para que a gente consiga ter todos esses jovens com o seu potencial desenvolvido sem essa pressão. Porque, como eu disse, a obrigatoriedade que o torcedor não tem, à medida que o jogador jovem também não conseguir corresponder, ele também vai querer fora. Né? E eu tenho responsabilidade com a formação e o surgimento desses atletas, não somente com o clube. Roger, ainda sobre querer fora, né, um sentimento da torcida que talvez hoje seja muito grande sobre o Thiago Santos. Esse jogador, você já explicou o que vê nele, né, mas não fica uma carga demasiada em cima dele, da torcida mesmo, de questionamentos com a sequência para ele? Não tem dúvida, e mesmo o jogador mais experiente, ele também vai sentir. Ele sente pessoalmente, ele sente a família, né, os filhos sentem, né, porque externamente é muito cobrado, né, mas da mesma forma que ele sente, a maturidade, a diferença da juventude é que te dá a condição de identificar melhor esses momentos e conseguir administrar um pouco melhor que o jogador mais jovem. Né? Então ele é um cara experiente, 32 anos, sabe que o peso, né, dele ter vindo contratado, né, e o rebaixamento, né, por vezes transformam num símbolo, né, de tudo quando o torcedor enxerga em campo. Eu já disse que quando eu tenho um time equilibrado, né, defensivamente, né, do ponto de vista das características dos jogadores, talvez eu possa abrir mão do jogador com as características do Thiago, mas em determinados momentos não. Roger, até em cima disso, né, se a gente buscar os últimos jogos, não foram de resultados positivos, mas no segundo tempo, com as mexidas, o time evoluiu, claro que pela circunstância do jogo, de buscar também o resultado. Quando o time ficou mais leve, o Grêmio jogou mais, né? E o próprio Vila Sante, ele fez a função na primeira do meio contra o São Luís, foi a melhor partida sua no comando da equipe. Que amostra que pode fazer com que você modifique, de repente, deixe o time um pouco mais leve, até já na saída de bola. Então, essas são reflexões que eu tenho feito, sim, de fato. O primeiro jogo foi o jogo que, ao colocar o Vila como primeiro e lançando o Bitelo, né, que talvez seja o único segundo jogador de meio campo que a gente tem com essas características, os outros todos são primeiro. E dando a oportunidade pro Gabriel, né, na sua posição centralizado, né, a gente teve um equilíbrio bom. Né, mas só que eu fico com pouquíssimas opções, né, assim como eu fiquei hoje. Por vezes tu opta por fazer uma entrada com um time mais pesado, né, pensando justamente no segundo tempo. Né, por vezes tu opta para fazer um time mais leve num primeiro tempo para tentar fazer um resultado, mas se tu não consegue, depois tu tem que colocar jogadores mais pesados em campo com características diferentes. É uma alquimia que por vezes não funciona, né, mas me dão muitas respostas importantes. Algumas delas, como eu falei, o campo mostra. Né, os jogos com peso emocional, com esses, dão uma amostra em alguns momentos. Né, por exemplo,
eu tive que tirar o Rildo no começo do jogo. Me pesa tirar um jogador no primeiro tempo, né, porque ele não vinha bem, dando a entender que pudesse ser ele o responsável pelo que estava acontecendo. Mas não é, precisava de uma modificação para mudar a estrutura e a gente reforçar um pouco mais, assim como tirar dois jogadores seguidos no intervalo. Né, não é natural, né, que isso aconteça, né, em 45 minutos tu modificar 3 jogadores, né, por possibilidades diferentes. Né, então ficou mais leve o jogo, mas como você disse, pela circunstância também da partida, né, isso tudo tem que levar em conta na hora de analisar, né, os próximos movimentos de escalação. Roger, o Grêmio trocou de treinador no início da temporada, isso já indica um contexto. Esse jogo aqui foi o teu 4º jogo. Está finalizando a 3ª semana à frente do Grêmio. Por mais que tu estivesse em Porto Alegre e que conhecesse e acompanhasse o Grêmio, a minha pergunta era bem objetiva. Está mais difícil do que tu imaginava quando assumiu o Grêmio? Trabalhar em clube grande sempre é difícil, né? Trabalhar em contexto de pós-rebaixamento, né, também é bastante difícil. Chegar num clube no decorrer da temporada, né, tendo uma semana de trabalho aberto, né, para trabalhar, também é difícil, mas isso não justifica, e como profissional a gente tem que encontrar soluções, né? Dificuldade por dificuldade, a gente sabe que o futebol brasileiro é difícil em qualquer cenário, né? E a responsabilidade nossa, da direção, né, da comissão, é encontrar essas soluções para esse momento imediato que nós estamos passando. Obrigado, Roger. Muito obrigado, senhores. Boa noite.